Vamos lá então para a parte da bancada. Bom, você já deve estar vendo o setup aí, né? O que eu tenho aqui preparado para vocês? Então, basicamente, pessoal, a gente tem um módulo aqui, tá? Esse módulo é aquele que a gente estava ontem fazendo aqui algumas validações, entendendo alguns conceitos. Eu tenho aqui um osciloscópio. Um pouco mais aqui, que eu vou mostrar depois para vocês, eu estou com um simulador. Lembrando, né, que aí nesse caso, o simulador ele realmente vai ser uma ferramenta bem interessante. É uma ferramenta até certo ponto que você precisa ter no laboratório, tá? Mas lembrando que dá para se trabalhar muito bem sem um simulador a princípio. Se você está começando, realmente vai daquilo que você tem de investimento, né? Mas, pensando nisso, a gente vai usar sim um simulador aqui para a gente conseguir ilustrar para vocês como seria uma rotina de diagnóstico. Inicialmente, quando o módulo chega para mim, quais são os procedimentos que a gente precisa adotar para conseguir trabalhar de uma maneira adequada, tá? Deixa eu só fazer o seguinte, que eu quero colocar o chat naquela tela também ali do simulador. Deixa eu pegar ele aqui. E aí a gente vai habilitando o chat ali também, né? Então eu vou voltar minha atenção um pouquinho aqui para a parte de trás da bancada. E o que vocês percebem aqui, pessoal? A gente vai então usar um simulador. Deixa eu focar no simulador ali para que vocês possam observar. Deixa eu trazer minha câmera um pouquinho aqui para cá, tá? Bom, esse simulador que vocês estão vendo é o simulador que a gente tem aqui. Ele é uma parceria que nós temos com a PowerShip, tá? Então é um simulador que hoje está na versão 8, como vocês podem observar. E a função de um simulador, a gente ontem não conseguiu entrar muito nesse mérito, né? Mas é justamente a gente conseguir simular o que seria um motor, porém aqui na bancada, né? Então fica muito mais fácil da gente efetuar alguns diagnósticos, a gente conseguir trabalhar com algumas rotinas de testes. Eu vou tentar aproximar o zoom aqui para a gente ver um pouquinho mais de perto o simulador, tá? Como eu falei, eu vou ter que brincar com a câmera aqui um pouco, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Então aqui, pessoal, a gente tem alguns comandos. Todo mundo que acha que trabalha nesse segmento ou que pensa em entrar nesse segmento já consegue entender que é uma ferramenta que vai me dar vários comandos aqui. Esses comandos, eles são normalmente feitos através do sinal de rotação, inicialmente, tá? Mas são comandos que vão fazer sentido para a gente poder trabalhar, porque ele vai simular aquilo que o motor entrega, né? E sabendo disso, a gente consegue então fazer vários testes. Por exemplo, consigo verificar se os injetores de uma central, de uma ECU, estão funcionando adequadamente. Consigo testar também aqui bobina de ignição, consigo fazer alguns testes dinâmicos com muitos potenciômetros que vão simular sensores. Então, pessoal, é uma ferramenta que realmente faz diferença quando você tem ela no laboratório. Sem dúvida, ela é muito interessante e vai ajudar bastante, né? Daqui, do pessoal que está no chat aí com a gente. Vou voltar lá para a câmera principal. Quem daqui do chat tem um simulador? Se quiser daí colocar aqui para a gente, vai ser bem legal para a gente entender, né, o nível que vocês já estão na área de reparação, né? Sem dúvida, isso faz diferença. E vocês podem sim usar, como eu falei, outras ferramentas que vão suprir, de uma certa forma, essa demanda. Por exemplo, o injetor de sinais é uma ferramenta bastante útil hoje. O que o injetor de sinais ele faz? Geralmente, né, nós vamos conseguir trabalhar com ele simulando os sinais de rotação, de fase e assim por diante. Outra coisa, se você não tem um simulador completo, você pode ter um alimentador de central, né? Não sei se ontem vocês que estavam na live aí vão lembrar, mas eu mostrei um acessório onde eu consigo ligar a central, colocar ela pelo menos para ter o consumo de energia, tá? Isso faz total sentido. Isso faz diferença também, porque você vai conseguir dar o primeiro passo rumo ao diagnóstico, né? Então, é uma ferramenta que não custa muito caro, ou se você não puder comprar, é aquilo que eu falei. A gente tem um e-book onde, se depois vocês quiserem, a gente encaminha para vocês, que é uma caixinha alimentadora. Você pode produzir o teu simulador, digamos assim, entre aspas, né? E lógico, vai envolver várias outras coisas, né? Você vai precisar de mais algumas ferramentas auxiliando esse alimentador, né? Para a gente conseguir fazer os nossos reparos e ter um sucesso, né? A gente, claro, precisa ter uma forma de validar o serviço. É aquela bela história. Se você não tiver como validar o seu serviço, dá para validar isso no carro? Sem dúvida, né? É uma proposta de que você pode sim fazer, tá?
Mas é aquela velha história, e se no carro tem um defeito? Você acabou de resolver um problema da central, mas o defeito está ainda no carro, né? Se você colocar o teu módulo lá reparadinho, ele vai provavelmente queimar novamente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes é interessante você tentar validar o que você fez na bancada primeiro. Mesmo que não seja num simulador como o que eu tenho aqui, ou alguma outra marca de sua preferência, né? Sem dúvida vale muito a pena você ter uma forma de testar pelo menos as alimentações, entrar com o scanner, fazer algumas validações. Isso já vai resolver e muito o caso, né? Mas voltando lá para o simulador, a gente então vamos ligar ele aqui, ó. Aqui a gente tem uma tela touch, ela é touch, mas eu consigo dar os comandos por aqui também. E a gente vai observar que nós temos aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá, pessoal? Porque a câmera ela tá um pouco longe. Mas nós temos aqui algumas variações de sinais de rotação, tá? Temos, por exemplo, aqui, ó, sinais da linha diesel leve. Vocês não vão conseguir ler, mas é a primeira opção aqui. Temos aqui sinal de roda fônica, que é o sinal de roda fônica padrão, com o sensor do tipo indutivo, né? Então, o CKP, que é o sensor de rotação do tipo indutivo, ele trabalha aqui com a fônica 60-2, 36-1 e assim por diante. Nós temos aqui o padrão de sinal de rotação do tipo Hall, de efeito Hall, né, com onda quadrada, que é bastante comum em centrais mais modernas. Temos aqui também os sinais elétricos, sinais de rotação por montadora. Como assim por montadora? Ah, eu posso escolher, por exemplo, a linha Fiat ou linha Volkswagen, e aí eu vou ter os principais sinais dessa montadora. Além do que, eu posso também, eu tenho uma opção aqui, como eu falei, vocês não vão conseguir ler, mas é uma opção onde eu consigo, digamos assim, montar o meu próprio sinal. Então, digamos que o carro ele tem um sinal muito complexo, né, ou bem diferente, eu consigo colocar quantos dentes ele vai ter, quantas folgas ele vai ter, então eu consigo programar tudo aqui nesse injetor de sinal, tá? No caso do próprio simulador. Aqui na parte superior, pessoal, a gente tem aqui algumas funções que é, por exemplo, para ligar a linha 30, né? Então, eu consigo simular a linha 30 por aqui. Consigo simular a linha 15 aqui também, né? Consigo, por exemplo, colocar carga de bobina, o que é talvez interessante para sistemas em que possui uma carga de trabalho, tá? Aqui eu consigo também simular o ar-condicionado. Aqui embaixo tem vários potenciômetros onde eu consigo ter, por exemplo, o sinal do MAP, temperatura da água, TPS, rotação, onde eu consigo aumentar a rotação ou reduzir. Então, assim, ele vai me dar muitos testes que são bem interessantes, tá? Então, como eu disse, é uma ferramenta que é interessante você ter no teu laboratório. Quem não tem, obviamente, vai precisar ou montar um ou comprar, talvez alguns acessórios e trabalhando, né, de uma certa forma e montando o próprio simulador, tá? Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom, porque agora, o que nós vamos observar ali? Ó? Vou fazer um teste para vocês, porque nós precisamos entender alguns conceitos de trabalho, tá? E esses conceitos de trabalho serão relacionados justamente ao que nós podemos fazer com a central, tá? Então, vamos voltar aqui novamente na nossa tela e vamos pensar no seguinte. Então, chegou para nós uma central, tá? Vamos simular ela aqui, que ela veio lacradinha, né? Então, pessoal, assim, eu não vou entrar no mérito de abertura de módulos, né? Porque eu acho que a maioria de vocês já conhece um pouco sobre esse padrão. Mas, assim, para quem nunca teve contato com a ECU, o que a gente pode perceber aqui na hora de abrir? E, inicialmente, né, nós vamos ter 4 parafusos. Geralmente são parafusos do tipo Torque, tá? Esses parafusinhos Torques, Torque 15 ou Torque 20. Após você remover o parafuso, para quem nunca abriu uma central, a gente vai ter que dar uma leve forçada, claro, né? Em algumas das bordas aqui. Para quê? Para a gente conseguir descolar a tampa, certo? Descolando essa tampa aqui, a gente percebe que existe uma cola, tá? Essa cola aqui ela não é uma cola tão rígida, tão dura, digamos assim, quanto de alguns módulos mais modernos, né? Mas é uma cola que parece uma massinha de calafetar, né? Para quem já viu, é aquela massinha que não deixa entrar água. Obviamente, quando você vai lacrar um módulo, você tem que dar preferência por tentar limpar toda essa região em que fica o silicone, tá? E aí, o que eu aconselho é tentar sempre usar silicone, aquele silicone de alta temperatura, certo? E
de preferência um silicone sem o ácido acético, que é aquele cheiro muito esquisito. Não sei se vocês já viram silicone, por exemplo, de box, de banheiro, né? Quando você usa, ele tem um cheiro muito, é bem fedido, né? Isso aqui, aquilo lá é um ácido, então ele precisa liberar aquele ácido para fazer a cura do silicone. Já os silicones da linha automotiva, principalmente aqueles da Vurt, que vocês já devem ter visto, silicone preto, silicone laranja, cinza, né? Eles são livres do ácido acético, ou pelo menos tem que estar escrito que não contém o ácido, tá? Por que eu falo que não pode ter o ácido? Porque esse ácido ele vai corroer a placa. Então aqui já é uma dica inicial. Na hora sempre de trabalhar com a vedação do módulo, a gente precisa tomar esse cuidado e lembrar que se eu vedar com ácido, ou se eu vedar o módulo com silicone, principalmente silicone desses de construção, cara, eu vou perder esse módulo em uma semana, tá? Então é um risco muito sério que a gente corre se a gente não vedar o módulo da forma correta. Eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu tenho o silicone para mostrar para vocês. Eu devo ter uma gaveta aqui. Tirei a câmera aqui de lugar, pera aí. Ó, esse aqui, tá? É um modelo de silicone, vocês estão conseguindo ver bem aí. Então, é um silicone bastante resistente, tá? De alta temperatura. E uma coisa que a gente tem que ver aqui é que ele tem que ser neutro, tá? É neutral aqui, tá escrito, né? Vamos ler? Então, silicone neutro é um silicone que é livre, né, daquele ácido que a gente comentou, do ácido acético, tá? E esse aqui é um dos silicones muito bons para você poder vedar um módulo. Então é aquilo que eu falei. A gente precisa realmente limpar muito bem aqui a placa, tá? Estão vendo um pouquinho, a câmera deve estar dando uma desfocada aí por causa da lata aqui, mas limpa muito bem isso aqui, tá? Ou tenta reaproveitar o que está aqui, mas sempre colocando mais silicone. E aí você passa uma camada generosa desse silicone aqui, que é livre do ácido, tá? Então, uma dica inicial já, porque é aquilo que eu falo, né? Como tem muita gente que às vezes não está no meio, no segmento do reparo, se a gente vacilar nisso, a gente vai perder a central. Então, use sempre o silicone aqui de boa qualidade. Esse aqui não é da Vurt, mas a Vurt, uma marca bastante famosa aí na linha automotiva, ela tem também esse tipo de silicone aqui, tá? Então esse é o primeiro passo, na verdade. Para abrir a central, a gente precisa, né, estar atento aos parafusinhos que existem aqui e muito cuidado, né? Porque como a placa ela fica bem rente aqui a parte da vedação, né? Se você enfiar uma chave de fenda aqui com muita agressividade, com muita força, vai danificar a componente. Então você pode correr um sério risco de perder essa placa aqui, justamente porque você talvez colocou uma chave de fenda aqui e deu um PT nela, né? Então bastante cuidado na hora de abrir. Bom, abrindo a central, pessoal, então a gente tem acesso ao coração do sistema aqui, né? A gente tem acesso justamente àquilo que a gente quer trabalhar. Uma coisa que eu preciso já de imediato é validar se essa central aqui pode ser colocada lá no simulador. Por quê? Se eu estou com uma central onde o defeito alegado ou o sintoma alegado pelo dono ou pela oficina mecânica é de um módulo que está morto, não está funcionando, parou de funcionar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que validar aqui é se esse módulo está em curto-circuito. Como assim? Então, eu vou ter que fazer alguns testes de continuidade aqui dentro para poder validar se esse módulo realmente está em condições de eu colocar no simulador. Ontem na live aí, um pessoal comentou que alguns queimaram o simulador, que é muito caro. Até não comentei isso ontem, mas eu vi uma mensagem que deixaram aí. Por quê? Porque talvez foi um descuido, né? Um descuido momentâneo que pode acontecer. Ele pegou o módulo, colocou lá direto no simulador e já mandou brasa ali, né? Alimentou a central. Então isso é um problema, porque muitas vezes você não tem uma noção de como a central tá. É muito importante que no primeiro momento você já de antemão faça um teste simples, rápido, para você ter a certeza de que o módulo não está em curto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar achar aqui um sistema elétrico desse módulo.
E aí a gente vai observar primeiro isso, tá? Teste de alimentação. Elétrico, ME 7.5.30. Basta a gente digitar no Google e tem alguns esquemas elétricos que estão disponíveis. Dá pra gente usar sem problema, né? Porque tá aqui na internet dá pra gente trabalhar com ele. Salvar. Beleza, então aqui ó, a gente tem um esquema elétrico na tela. Eu não vou conseguir colocar na tela, pessoal, justamente porque não é de minha autoria, né, esse esquema elétrico, então é difícil eu colocar aqui. Mas é um esquema elétrico que dá pra gente trabalhar legal, tá? E a gente vai conseguir ver nele algumas coisas importantes. Deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo, na parte da alimentação, tá? A alimentação daquele módulo ali, a gente tem como entrada de aterramento o pino 2 e o pino 28, tá? E nós temos como a alimentação da ECU, ou seja, a linha 30, sendo o pino 27, tá? E aqui no esquema, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Se não me engano, é o pino 15, tá? Então, pino 27 e o pino 15, sendo linha 30. E aí nós temos a alimentação de linha 15, ou seja, o sinal de ignição aqui no esquema, ele diz que é o pino 4, tá? Então, olha só, pino 2 e pino 28, aterramento, pino 15 e 27, sendo positivo linha 30, e o pino 4, sendo a alimentação de linha 15. Então, o que a gente costuma fazer logo de cara? A gente costuma fazer justamente esse teste. Então, deixa eu diminuir aqui um pouco, focar aqui na mesa, vou dar um zoom aqui, ó. Vamos entender agora um pouquinho como que a gente pode fazer essa primeira etapa do trabalho, tá? Que é justamente o teste da alimentação, porém não é nem alimentação ainda. A gente vai testar se esse módulo ele tem condições de a gente trabalhar com ele no simulador. Então o que eu costumo fazer? Ó? Multímetro, tá? O multímetro está aqui. Escala de continuidade, certo? E aí eu tenho que ouvir, ou melhor, eu não posso ouvir o famoso bip, tá? Esse bip aqui, claro, ele me indica que há uma continuidade. Então, o que eu costumo fazer aqui na central, tá? Deixa eu focar direito aqui. O que eu costumo fazer na central? Então, eu vou, obviamente, nos pinos aqui, tá? Os pinos do bocal e faço esse teste. Faço essa verificação, colocando, por exemplo, uma ponta no pino 2, tá? Não sei se vai dar para ver aí, mas é o que eu estou fazendo aqui, colocando uma ponta do multímetro no pino 2 e uma ponta seria no pino 15, tá? O que eu não posso ter é continuidade. Então, basicamente, o que a gente faz aqui? Ó? A gente observa no esquema elétrico e faz uma verificação inicial para ver se não há curto. Porque se tiver, por exemplo, um curto-circuito na linha, na alimentação de entrada, claramente eu vou ter um problema. E aí, se eu colocar no meu simulador, corro o risco de queimar. Outra coisa que eu posso fazer também, lembra que a gente viu ontem, né, que alguns capacitores eletrolíticos, capacitores que tem esse formato aqui, ó, formatozinho de um cilindro, né, eles estão ligados diretamente a uma alimentação. Provavelmente uma alimentação de linha 30, uma alimentação e um aterramento. Um ponto do capacitor é terra, o outro ponto é positivo. Então o que eu faço? A mesma coisa, o mesmo teste, né? Eu valido aqui, ó, se não há continuidade, né, entre os seus pinos. Se tiver, por exemplo, uma continuidade num capacitor desse, gente, eu tô com problema. Então provavelmente eu vou ter aqui uma central que ela tá em curto, tá? Então esse é o primeiro teste que eu costumo fazer para uma central que chegou e eu não tenho o histórico de trabalho dela, eu não sei o que de fato está acontecendo, tá? Eu preciso realmente ter essa noção de que não adianta, não basta eu colocar essa central direto no meu simulador sem antes fazer uma pequena validação, uma pequena verificação, tá? Então agora, sabendo que a central está em condições de ir para o simulador, aí sim a gente começa com todos os testes. E o que acontece? Ontem nós vimos uma central, ou vimos alguns sintomas que uma central pode apresentar.
Então, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui? Alguns testes padrões, alguns testes básicos que a gente pode se atentar e que vão nos ajudar bastante no dia a dia. O primeiro dos testes é o teste de alimentação, que é um teste padrão e que todo mundo que está na área de reparo tem que saber como faz, né? Muito importante que a gente realmente domine esse teste. Então, vamos mostrar ali como que a gente faz esse teste na prática. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou até tirar o osciloscópio um pouco daqui, tá? Por enquanto a gente não vai usar ele. E eu vou conectar a minha central ao simulador, sabendo que agora eu posso fazer isso, né? Maravilha. O multímetro encostou aqui. Vamos colocar o multímetro aqui, tentar achar uma posição boa aqui. Aqui vai dar pra gente ver. Ou desse lado aqui, acho que é melhor. Certo? Então, aqui a gente tem a placa, temos o multímetro. A primeira coisa que eu vou fazer, então, multímetro aqui na escala de tensão padrão, né? E agora, o que eu vou fazer? Lá no meu simulador, eu não vou focar novamente no simulador, mas eu vou aplicar a linha 30, inicialmente. Então, alimentei a central já. Automaticamente, eu já tenho que observar, em alguns pontos da placa, uma tensão. E qual é a melhor forma de você testar o nível de alimentação aqui, ou testar a tensão de trabalho? Uma das dicas que eu dou é você tentar ir direto nos capacitores, tá? É bem básico, mas você já vai conseguir saber se nos capacitores tem alimentação. E como o capacitor, ele normalmente já está depois do circuito de proteção, ou seja, depois do diodo, você já está sabendo então que se tem alimentação nos capacitores, o circuito de proteção ele não está com problema. É uma dica básica, mas muito importante também para que você já tenha um bom diagnóstico, né? Já consiga efetivamente fazer um bom diagnóstico, certo? Então, eu não vou conseguir filmar no detalhe, tá? Mas o que eu estou fazendo? Basicamente, eu vou pegar a ponta preta do meu multímetro e vou colocar, ó, no ladinho da faixa negativa aqui do capacitor e a ponta vermelha eu vou colocar na outra extremidade. Lembrando que o multímetro já está, obviamente, no modo de tensão, né? Não vou testar aqui no modo de continuidade para não ter problema. Então, olha só, vou colocar uma ponta aqui atrás, certo? Não estou fazendo nada de diferente. E uma ponta aqui. Olha só que interessante. Já conseguimos perceber que temos aí a alimentação de 12 entrando para a placa. Até aí tranquilo. Então, o que eu fiz aqui? Eu já consegui validar que não existe problema aqui no bocal. Não existe não problema no chicote, claro, né? E já consigo perceber que há uma alimentação acontecendo, né? Uma alimentação padrão aqui no capacitor. A mesma coisa eu faço nos capacitores que existem aqui. Em todos eles, né? De preferência. Ó, esse aqui... Estou conseguindo pegar. Ó, esse aqui não tem alimentação. Mas por quê? Porque eu ainda não liguei a alimentação desse capacitor aqui no chicote. Mas numa situação real, normal, vai ter que ter também uma alimentação de 12 volts. Como esse capacitor aqui ele está presente no circuito para alimentar o circuito aqui do corpo de borboleta, né? Ele não faz parte da entrada de alimentação. Mas é lógico, tem que ter alimentação nele aqui também, tá? Numa situação real, se eu estou com o carro ou com o módulo no carro e não tenho a alimentação pertinente aqui, ó, obviamente eu vou ter que fazer uma validação. É claro que eu ainda estou com a linha 30 ligada somente. Depois eu vou ligar a linha 15 e vou observar lá de novo. Mas aqui aonde nós temos que ter alimentação, está chegando tudo ok, que é o padrão realmente, tá? Bom, o que aconteceu aqui então? A gente já conseguiu, como eu falei para vocês, validar que não há um problema no diodo. Então o diodo de proteção está realmente funcionando adequadamente. E vamos fazer um teste rápido no diodo aqui para vocês verem. Uma ponta do meu multímetro ficará ainda, né, no aterramento. E eu vou colocar uma ponta atrás do diodo, ou seja, na entrada da alimentação, que vem lá do bocal direto. Ó, 12.8. E vou colocar na frente do diodo aqui, ó. 12.3. O que vocês perceberam aqui, ó? Aconteceu uma queda de tensão, certo? 12.8, 12.3. Por que essa queda aqui ocorreu? Porque basicamente a gente tem um diodo de proteção na placa, certo? Que está bem aqui.
Depois vocês podem pegar o e-book, pessoal, que a gente disponibilizou para baixar, que tem essa placa e tem a posição desse diodo bem certinho, tem uma foto mais nítida lá. Mas é esse componente que a gente está observando aqui. E ele, todo diodo, tá? Todo diodo retificador ou diodo que está fazendo essa função de proteção, ele vai roubar uma tensão, ele vai reduzir um pouco a tensão. Essa variação ela pode ser de 0,3 volts a 0,7 volts, tá? Aqui a gente está com uma variação ou uma queda normal. Tá bem baixinho, ó, 12,8. E aqui na frente, 12,3. Então a gente está com uma variação aqui de uns 0,5, né? 0,50 volts, tá? Uma queda muito pequena. Se você tiver, por exemplo, um diodo que está roubando muita tensão, que está derrubando muita tensão, fique atento. Esse diodo já pode ter um problema. Então, se tiver com mais de 1 volt de queda aqui, a gente já tem aí uma possibilidade ou uma probabilidade de haver um defeito no diodo. Talvez ele sofreu algum tipo de pico de tensão, alguma inversão de polaridade, e aí já deu BO no componente, tá? Então, pessoal, é isso. Eu coloquei a mão na frente numa hora no teste aqui, mas o que eu fiz foi pegar uma ponta aqui do capacitor, tá? A outra ponta aqui, e fiz a validação para vocês e vemos que tem 12 volts. Esses 12 volts, como a gente comentou ontem na live prática, na live teórica, desculpa, ele tem a tendência de passar por um diodo Zener e vir para o regulador. Vamos dar uma olhada então na alimentação aqui no diodo Zener, tá? Como é que tá aqui a imagem? Beleza, tá bacaninha, né? Dá pra gente ter uma ideia. Então, o que eu costumo fazer? Eu sempre uso o lado negativo do capacitor para pôr a minha ponta preta. Isso me ajuda a ter aqui uma segurança de que eu estou realmente no negativo principal da placa. E olha só, aqui nesse ponto, ó, a gente tem a mesma tensão que vocês estão vendo lá, que estava no diodo, né? Porque o diodo de proteção está aqui em cima, ele vai reduzir o nível de tensão de 12,8 para 12,3. Essa tensão vai vir para o capacitor, que vai acumular carga, e depois ela é deslocada para o Zener, para que daí do Zener ele entre aqui no regulador de tensão. Eu não vou testar no regulador aqui direto, porque dá para ver nitidamente a trilha que sai do Zener e vem para cá. Como eu falei para vocês, né, uma imagem de melhor qualidade vai estar no nosso e-book. Vocês vão conseguir ver que sai daqui e vem para cá diretamente, tá? Bom, validado isso, feito esse teste inicial, a gente pode garantir que a central ela está recebendo a alimentação primária de 12 volts, certo? Da linha 30, tá? Agora eu vou ligar a linha 15 do módulo. Eu liguei a linha 15, tá? E o que vai acontecer agora? Automaticamente a linha 15 ela vai se deslocar por vários caminhos aqui. Então, se você quiser também ter mais detalhes desse caminho, como eu falei para você, eu tenho lá o e-book. Deixa eu ver se eu coloco para vocês aqui na tela, que acho que vai facilitar um pouco o nosso aprendizado. Eu vou abrir o e-book aqui, tá? Vou voltar aqui para a câmera principal. Vou abrir o e-book, pessoal, e aí a gente já mostra isso para vocês na íntegra mesmo, tá? Então, tá aí na tela, tá? Procedimento de diagnóstico na central. Ele tá com a tela pequena porque é um e-book feito no retrato mesmo, né? Não é na horizontal. Então a primeira coisa que a gente observa é o caminho que a linha 30 faz. É aquilo que a gente mostrou ali, ó. Então ela entra pelo pino 15, né? Pino 15 ou pino 4, se eu não me engano. Pino 15 ou 28. E ele vai entrar aqui no diodo de proteção. No diodo de proteção, a alimentação, então, ela passa por ele, se desloca para o capacitor, que está em paralelo, tá? Então, imagina que é uma ponta da alimentação chegando aqui, e ela vem e passa em paralelo também no diodo, tá? No diodo Zener. E do Zener, ela entra, né, aqui para a parte do regulador. É o que a gente acabou de fazer ali no teste. Então, a alimentação se dá da seguinte forma, ó. Como eu falei, a imagem está melhor aqui, a gente consegue ver. Então, basicamente, eu consigo testar o capacitor, tá? Positivo e negativo, consigo ver a tensão de trabalho. Depois, eu observo lá no diodo Zener, ó, a mesma alimentação. E também consigo observar aqui no diodo de proteção o mesmo padrão de alimentação. Óbvio,
Se eu pegar atrás aqui do diodo, como a gente mostrou, vai ter uma tensão um pouco maior, porque o diodo está roubando uma carga aqui. E depois, a linha 15 funciona da seguinte forma, olha só que interessante. Ela entra pelo pino 4, tá? Então o pino 4 é a entrada de linha 15. Então vai vir lá do bocal e ela passa, olha só que bacana, ó, passa por dois resistores aqui, ó. Então isso que confunde muita gente na hora de fazer o teste, na hora de fazer a validação ou testar, né, a alimentação de linha 15. Então ela vem para esses dois componentezinhos aqui, passa, né, em série por eles, tá? Então é uma ligação em série aqui. E depois ela se desloca justamente para o regulador. Essa é a alimentação ou a solicitação, digamos assim, que o regulador vai precisar para jogar a linha de 5 volts, para alimentar o módulo com 5 volts, certo? Então é aqui o caminho. Tudo isso aqui a gente consegue descobrir fazendo um mapeamento. Então o mapeamento hoje não é uma técnica só para encher linguiça, como muita gente acha, né? Porque tem lá a apostila pronta, é só folhear a apostila e já ter lá a identificação dos componentes. O mapeamento não é só aquilo. O mapeamento te ajuda a entender como é um circuito e como que você vai buscar as informações desse circuito. Por isso que eu bato também nessa tecla de que não adianta a gente passar para vocês somente o material pronto, porque são coisas que a gente não consegue elaborar no material. Pensa quanto tempo eu levaria para criar um material com todos esses detalhes de cada módulo. É impossível, tá? Então, muita cautela, né, em achar que a gente vai ter materiais que vão desvendar tudo que a placa tem. Para isso, a gente ensina o mapeamento, né, que vai realmente ser o diferencial. Você fazendo o mapeamento, você vai descobrir tudo isso aqui, tá? Então, isso é muito importante, tá? Na linha 15, então, ela vai entrar aqui, ó, no primeiro, segundo, terceiro pino do regulador. E para testar a linha 15, como que a gente faz? Simulador, boto uma ponta do meu multímetro ali e dou um liga e desliga na linha 15. Muito simples. Ligo e desligo, eu vou ter que ver a presença de 12 volts quando está ligada e quando está desligada, obviamente, eu vou ter que não ver nada de alimentação ali. E por fim, a gente depois, ó, a gente até testou aqui, né, na própria apostila, tá o teste aqui, ó. Teste da alimentação da entrada, linha 15. Então, o primeiro ponto que eu testei, ó, peguei aqui a ponta preta, né, ou seja, o aterramento do capacitor, e coloquei minha ponta do multímetro lá no início do circuito. E aí, linha 15 ligada. Depois eu peguei aqui no final do circuito, ou seja, depois que já passou pelos resistores, ó, bem aqui é onde eu peguei, 12 volts. E eu peguei daí o último ponto de coleta da alimentação, está sendo aqui, ó, no capacitor, no regulador, né? Bem na onde é a entrada da linha 15, tá? E aí eu tenho que ver, obviamente, o mesmo nível de tensão, tá? Perceba que lá no começo do circuito a tensão ela é de 12,9. Conforme eu passo pelos resistores, que vão roubar um pouco da tensão também, o que é natural, ele vai descendo, né? Vai caindo e tendo uma queda, mas é uma queda muito superficial, uma queda pequena de alimentação, tá? Legal, né? Então, vamos voltar lá para a gente fazer essa validação aqui agora. Então, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer agora? Essa minha ponta preta, eu não vou colocar aqui no capacitor porque vai ficar difícil. Com uma mão, eu ligar lá o simulador, a linha 15, e com a outra segurar aqui. Então, eu já vou deixar ela direto num aterramento que eu preparei aqui, que vem direto da minha fonte, tá? Não tem problema. É o mesmo terra. Deixa eu só ver se eu estou com terra aplicada aqui certinho. Aí, então com terra aplicado. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Não vai dar para vocês enxergarem bem, mas é exatamente o que eu expliquei ali anteriormente, ó. Eu vou pegar então no começo do circuito aqui a linha 15. Vou achar aqui o ponto. Ó, 13,6. Eu estou tendo um pouquinho mais de alimentação porque eu estou trabalhando ali na minha fonte com 14, né? Aqui, o que aconteceu? Por que manteve 12 no circuito de entrada? Porque o Zener está fazendo esse trabalho, né? O Zener está estabilizando a tensão em 12,8 para nós. Essa é a função do Zener. Mas aqui, ó, eu tenho um pouco mais de tensão na linha 15. Dá para a gente observar que eu estou em 13 e pouquinho ali. Bom, então agora no final do circuito... antes de mais nada, deixa eu tentar validar se aqui de fato é a linha 15. Eu vou desligar a linha 15 do simulador. Ó, caiu, né? Então, realmente aqui é a entrada da linha 15.
subiu novamente. É assim que eu testo. Então agora eu vou vir aqui no próximo ponto do circuito. Tem que tomar bastante cuidado aqui para não pegar um lugar errado. Tá vendo? Ó? Eu tenho uma tensão menor aqui agora, porque passou pelo circuito de resistores. Desliguei e liguei. Então tenho a alimentação também correta. E aí, lógico, eu não preciso pegar aqui no regulador, né? Para comprovar que está chegando. Basta eu fazer o quê? Um simples teste de continuidade daqui para o regulador. Já vou ter certeza de que está chegando. Porque se tiver continuidade, obviamente, vai ter que chegar a alimentação aqui. Então, às vezes é melhor você, em vez de pegar direto no regulador, porque é muito junto os terminais, se você não tiver, né, uma vista boa, você pega algum ponto errado e dá um curto. Se você tiver na dúvida ou não tiver essa prática de pegar direto aqui, chegou no final do circuito, testa a continuidade e vê se tem a continuidade chegando até o regulador. Obviamente vai ter que chegar, tá? Beleza? Então aqui já conseguimos entender um pouco dessa prática do teste de alimentação, tá? Uma prática bem legal. Seguindo aqui o nosso esquema, né? A gente agora tem que passar para o teste de 5 volts, tá? Bom, teste de 5 volts é bem tranquilo de fazer até. Por quê? Toda vez que eu tenho um módulo e eu tenho ali alguns componentes que são muito familiares para a gente e que vão ter a presença de 5 volts. Ou seja, todo componente que está naquela placa ali, ele é um componente que vai ter 5 volts. Tá? Só que existe um lugar muito especial que a gente pode testar, que é onde? Vocês estão vendo aqui, ó, tô pegando no capacitor de tântalo, tá? O amarelinho aqui. Olha só, aqui a imagem não tá tão boa como eu falei, mas com o PDF vocês conseguem expandir bem a imagem e ver com mais detalhes. Mas aqui, ó, a gente consegue perceber que eu estou com a ponta vermelha. O detalhe agora é importante, faz a diferença. Ponta vermelha sempre no lado da faixa do capacitor. Porque aqui o lado da faixa desse capacitor aqui, ele é aterramento. Aqui nesse capacitor é diferente. Aqui a gente está falando de um ponto positivo ali. Uma linha positiva. E é esse ponto aqui na parte de trás, negativo. Então eu testei aqui e para arrematar, para eu validar o meu teste, eu testei lá na memória SOIC, lá na EEPROM. Porque a EEPROM, ela compartilha do mesmo 5 volts. Então, é outro ponto interessante que a gente pode testar. Vamos fazer isso na prática ali, ó. Vamos lá. Então é isso, tá? Eu sei que esse capacitor amarelinho aqui, ó, ele vai ter 5 volts. Então vamos validar isso? Olha só. Vou pegar novamente a minha ponta do multímetro aqui. Ponta vermelha no lado da faixinha. Fica para a parte de baixo aqui da placa. E ponta preta atrás do capacitor aqui, ó, que é onde eu vou ter o aterramento. Olha lá que interessante, ó, 4,96. Nível de tensão adequado, né? Então aqui eu já conseguiria realmente comprovar que existe uma alimentação de 5 volts. Essa placa ela está intacta, digamos assim. Mas uma situação real, se eu não tiver a alimentação de 5 volts aqui, o que pode estar acontecendo? Duas coisas. Ou eu não tenho alimentação de entrada, ou eu não tenho a validação ou a solicitação da linha 15 chegando no regulador. Isso pode acontecer. Agora, em contrapartida, pode acontecer um outro defeito, que é o quê? A perda da alimentação de 5 volts, mas por conta de um curto-circuito. E aí, esse curto-circuito pode ser em qualquer componente que nós chamamos de circuito integrado que essa placa possui. Aí não tem uma regra, né? O que a gente tem que fazer para buscar esse curto? Se eu percebo que tem um curto. A primeira coisa que vai acontecer quando o módulo está em curto é o aumento progressivo da corrente de alimentação. Então a gente está percebendo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar, não vou conseguir. Mas olha só, eu tenho uma fonte aqui que ela mede a corrente de consumo. E a corrente nesse momento, ela está em aproximadamente 0,50 mA. Se eu tiver um curto-circuito na linha de 5 volts, óbvio, na linha de 12 volts, eu já vou matar naquele primeiro teste que a gente fez. Mas na linha de 5 volts, eu vou ter que observar se a corrente ali do módulo está aumentando. Outro detalhe que vai acontecer aqui é a saturação do regulador. Ou seja, ele vai aquecer pra caramba, tá? Aqui ainda eu consigo manter o meu dedo, né? Consigo manter a mão aqui de forma bem tranquila. Mas, dependendo do curto que acontece, esse componente ele vai torrar o teu dedo. Por quê? Porque ele está liberando muita carga, muita corrente.
E óbvio, né? Algum outro componente que está em curto vai também superaquecer. Uma dica que eu dou é, muitas vezes no tato é difícil você conseguir saber, né, como que qual componente está esquentando. Existem alguns produtos que você aplica na placa que vão congelar de uma certa forma aqui uma parte do circuito e você vai conseguir ver pelo derretimento. Mas o ideal mesmo seria ter uma câmera infravermelho, tá? É um investimento alto, investimento que eu quero fazer também logo para o nosso laboratório aqui. Eu não tenho, mas é uma coisa que ajudaria muito, porque a câmera infravermelho você conseguiria ver, além do regulador, claro, aquecendo, você veria mais pontos de aquecimento aqui e já deduziria, ó, então está aquecendo o processador e regulador, eu tenho um curto no processador, provavelmente. Então aí eu removo ele e verifico se para o curto-circuito, se a alimentação de 5 volts ela é restabelecida. Se tem algum outro componente esquentando, claro, eu vou conseguir identificar pela câmera térmica, né? Coisa que eu acho interessante aqui, pessoal, é que como eu falei para vocês, a gente pode testar essa alimentação de 5 volts em várias partes da placa, tá? Não precisamos ficar apegados somente aqui ao capacitor de tântalo. Podemos testar em vários elementos aqui da ECU, inclusive no processador. É lógico, é mais difícil testar a alimentação de 5 volts no processador do que pegar direto no capacitor, mas é interessante você poder testar depois. E ontem, quem não assistiu a live de ontem pode depois voltar lá, que é o que eu mostro exatamente isso. Como a alimentação ela sai do regulador e passa pelo tântalo, e aí o que eu fiz? Eu bati continuidade desse ponto com vários pontos da placa. E qual foi o resultado? Nós tivemos continuidade em vários lugares. Isso indica então que a linha de 5 volts ela é ramificada, né? Ela sem dúvida está presente na placa como um todo. Legal? Então aqui a gente conseguiria validar o teste de alimentação. Se quiser testar em mais um ponto, dá para testar, por exemplo, na memória. Lembra, né? A gente pode pegar aqui na memória SOIC e aí testar em algum pino, né, da extremidade dela, que é o pino 8, se eu não estou enganado. Ele aí, ó, recebe também a mesma alimentação, 4.96. Então isso quer dizer que a alimentação vem para cá também, vem para o processador. Vamos ver se eu consigo pegar no processador aqui, ó. Ó, pegando direto, não sei se vai dar para ver, claro, né? Mas eu estou pegando em uma das extremidades do processador. Uma dica que eu dou é, sempre que você olhar um processador, né, de várias placas, as alimentações elas estão, na maioria dos casos, nas extremidades dele, tá? Nos pinos dos extremos aqui. Então você pode colocar uma ponta preta aqui, um aterramento, né, do teu multímetro aqui, e depois ir validando, né, e fazendo aqui um teste simples na volta do processador, também dá super certo, tá? Só que a melhor coisa para você testar um processador é usar o datasheet, tá? Então eu vou tentar localizar um datasheet aqui. Datasheet, vou colocar assim, o número do processador, ST10F275. Então, como que é a questão aqui? Esse é um processador ou um microcontrolador, como a gente pode observar aqui. Oh, desculpa, gente, eu não coloquei a tela para vocês verem, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, eu estou vendo um processador, tá? Um datasheet agora, tá? E nesse conceito, a gente consegue observar que ele é um datasheet com 4 canais PWM. Ele tem aqui um conversor AD interno de 24 canais de 10 bits. Tem uma comunicação serial. Tem aqui várias entradas de periféricos, no caso 8 canais de entrada de periféricos. Ou seja, aqui dá para a gente ter uma ideia de como é a construção do datasheet, tá? Ou do processador. Aqui, ó, na opção Pin Data, a gente tem então toda a pinagem de um processador, tá? E o que é interessante a gente notar aqui, ó, que nesse processador, ó, se nós observarmos, chegarmos bem pertinho dele aqui, a gente consegue observar que o VDD e o VSS, nesse tipo de linguagem, está relacionado à alimentação. 5 volts, basicamente. Então, a entrada de alimentação que sai do regulador entra aqui, tá? Ele vai chegar nesse ponto. Óbvio, aqui eu tenho por isso que é muito importante e tem que tomar bastante cuidado na hora de testar. O aterramento é chamado de VSS nesse datasheet aqui. Então ele fica do lado do VDD, ele fica justamente bem colado com os 5 volts, né? Então, qualquer vacilo que você der aqui, ó, VDD e VSS,
Qualquer vacilo na hora de encostar a ponta do multímetro ali, você vai torrar o processador. É perigoso torrar mesmo. E por que que o processador ele é a peça que queima com mais facilidade quando há um curto na linha de 5 volts? E olha quanto de entrada de alimentação ele tem, ó. Tem uma entrada aqui, tem uma entrada aqui, tem outra entrada aqui, tem mais uma aqui e mais uma aqui. Então, vimos aqui várias, e tem outra aqui também, ó. Então, ele é, de fato, o principal componente que vai dar problema quando você tem um curto na placa. Ele é muito suscetível ao curto-circuito, tá? Aqui nós temos também na parte de baixo, ó, uma tabela com a descrição dos pinos, que cada pino faz, né? É lógico, aqui se você parar para estudar, tem matéria para estudar o ano todo no datasheet desse, né? Mas o que é legal a gente observar está aqui, ó. Ó, VDD. VDD, todos esses pinos. E se você traduzir isso aqui, é entrada de alimentação digital ou supply, né, que seria fornecimento. Fornecimento de voltagem digital. Quantos volts tem que ter? 5 volts para uma operação normal e modo ocioso. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Tem que ter 5 volts aqui. Por isso que fica fácil, né, na hora de diagnosticar, saber que existe alimentação chegando até o processador. Então, obviamente, vai ter que ter continuidade entre aquele capacitor de tântalo, o amarelinho, com o processador. Além disso, ó, nós temos o VDD, que é um aterramento digital, certo? Então, deu para nós termos uma ideia aqui muito bacana de que é possível a gente buscar um datasheet na internet, tá? Vocês puderam ver que não é uma coisa, um bicho de sete cabeças. Só que tem um detalhe, nem todo componente vai ter o datasheet disponível. Isso aí fica a critério do fabricante, do fornecedor, tá? Não tem como conseguir todos os datasheets. Tanto é que tem componente que ele é mascarado, né? A gente chama de mascarado porque ele tem um número específico do fabricante da central e é um componente que não é liberado a informação técnica dele, o datasheet, tá bom? Então fica meio difícil, mas dá para se trabalhar com o que tem aí no mercado, certo? Então acho que ficou bem claro, né, pessoal, essa primeira etapa aí que é o teste da alimentação. Eu tentei trazer muita informação, cercar ao máximo aqui o que a gente geralmente tem lá no treinamento, né? Mas é assim que eu costumo trabalhar com alimentação, ou pelo menos testar a alimentação, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá pro módulo e eu vou tentar dar uma partida nele aqui agora. Então eu vou diminuir um pouco o zoom aqui, acertar um pouquinho a inclinação e mudar um pouquinho o panorama para a gente dar uma analisada aqui, ó, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar botar o simulador agora para funcionar esse módulo aqui. Então, um detalhe importante. Depois que eu testo a alimentação e eu quero ligar a central, o que eu preciso validar? Eu preciso saber se esse módulo ele está codificado ou descodificado. Quem aí sabe o que é um módulo descodificado? Bota aí pra gente no chat aí, vamos ver se é tão ligeiro. Mas, basicamente, a gente tem que saber se esse módulo realmente está operando full, né, a pleno vapor ou não. Então, vou ligar novamente o simulador aqui. E vou dar o comando agora para quê? Para enviar sinal de rotação para esse módulo, certo? Vamos lá. Vou colocar em HAL, 60 menos 2. Ó, dá para ver, vou diminuir um pouco a luz aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente, ó, lá na parte superior, deixa eu mudar um pouquinho aqui, ó, a imagem. Olha lá, ele tá batendo, né? Aí, a galera que tá falando aí, ó, sem imobilizador. Isso aí. Recode é isso mesmo, tá? Sem imobilizador. Então, a gente percebe que tá funcionando até certo ponto. Nós conseguimos ver umas luzes piscando ali, ó. Então, tá funcionando os injetores de 1 a 4, bobina, até aí tranquilo. Eu tenho aqui, ó, a bomba, que é esse LED aqui que tá ligado. Eu tenho o canister também parcialmente funcionando. Uma coisa que eu tenho aqui, ó, sinal de 5 volts para rotação e para o fase. 5 volts para os sensores, ok. Aterramento, que são os verdinhos aqui, também tá ok. Só que tem um porém. Se eu der um comando para aumentar a rotação, que é nesse potenciômetro aqui, ó, ele vai aumentar.
Mas parou. E aí já era, ó, não consigo mais voltar a funcionar o negócio aqui, a menos que eu desligue tudo. O que aconteceu aqui? Bom, é uma particularidade dos módulos da linha Volkswagen fazer isso. Então ele tem um modo glitch de funcionamento, né? Que é uma rotação muito baixinha quando ele está imobilizado. Não é todo carro que tem essa particularidade, não é todo sistema que possui isso, mas esse possui, então é legal, dá para a gente começar a iniciar alguns testes. Mas o que eu preciso fazer aqui de fato? Qualquer módulo que chegar para mim, se eu tiver essa possibilidade de trabalhar, eu tenho que fazer um decode, tá? É algo que realmente vai me ajudar muito. Porque eu poderia ligar tudo aqui, ligar painel, ligar imobilizador, mas a demanda de tempo é grande para você ligar tudo isso. E outra coisa, né, que é bastante complexa, é você ter todos os cabos ou todas as conexões para você ligar isso tudo na bancada. Você tem que perder um tempo grande para montar. Então, se for possível fazer o decode, é a recomendação que todo reparador de central vai te dar. Faz o decode que vai realmente garantir o funcionamento pleno do módulo, né? A gente vai conseguir trabalhar com ele em maiores rotações aqui, tá? Então é isso que eu vou fazer nesse módulo. Eu vou fazer um decode nele agora ao vivo aqui pra gente. Então, vamos ligar aqui. Esse conectorzinho aqui é parrudo, hein? Então eu tenho duas formas, tá, de fazer o decode nesse módulo aqui, tá? Primeira forma, ou uma das formas, né? Deixa eu ligar a luz aqui novamente. Uma das formas seria eu removendo aqui a SOIC, tá? E usando um programador de EPROMs, como esse aqui, tá? Colocando a SOIC diretamente aqui. Tem uma SOICzinha lá, depois a gente vai ler, né? E aí eu consigo fazer o decode. Existe outra forma de fazer o decode? Existe, mas aí é porque eu tenho outra ferramenta. Eu tenho uma ferramenta que vai me dar uma possibilidade de fazer um decode sem tirar a memória fora. Vou pegar a ferramenta aqui para vocês verem. Essa ferramenta aqui, tá? O Katag. Esse aqui é o Katag original, né? Tem as versões aí que existem no mercado, tal, mas eu uso essa versão aqui. Então eu vou fazer o decode por ele. Por quê? No fim das contas, com o Katag, eu vou conseguir ler o módulo como um todo, mas o meu objetivo aqui agora não é ler o módulo todo. O objetivo é fazer o decode sem remover a SOIC. Eu tô com preguiça, de verdade, de tirar essa SOIC aqui, tá? Tô meio preguiçoso hoje. Mas dá pra gente fazer o decode sem a necessidade de remover aqui. Agora, se você não tem uma ferramenta como essa, você vai ter que usar claramente o camaradinho aqui, né? Comprar um desse aqui, comprar um adaptador, remove a SOIC, marca a posição dela antes de tirar, para não correr o risco de perder a posição aqui. Depois coloca no programador de EPROMs. Eu vou usar ele aqui para vocês entenderem como funciona, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente tem uma aula completa no YouTube gravada, que você vai ter mais detalhes de como trabalhar com ele, tá? Dá uma olhada nessa aula nossa lá. Então vamos lá, vamos preparar esse módulo para fazer o decode para a gente depois botar para simular ali. A primeira coisa que eu tenho que saber é como que eu vou ligar esse módulo no equipamento, no Katag, por exemplo. Então a gente vai abrir aqui o manual do Katag, bora lá. Ó, conectei aqui via USB para essa tela aqui. Vou fechar aqui também, fechar aqui. E esse, opa, tá lá. Esse aqui, ó, é o ícone do Katag, tá bom? Vamos abrir ele então, ó. Já estou com ele aberto. Tá aqui, ó. Essa aqui é a tela então que a gente tem, né, do equipamento. Até em algumas lives já mostrei para vocês, né? E vamos abrir aqui para a gente ver o boot, tá? Porque lembra que a gente falou ontem na parte teórica que temos algumas formas de ler um módulo. A forma de trabalhar tirando a EPROM fora, a forma de fazer via OBD, que é muito mais cômoda, a forma de fazer por bank, que é conectando o módulo, só que o nosso módulozinho aqui do teste, ele precisa fazer o boot. Então nós vamos ter que fazer esse boot aqui. Vou entrar então aqui na parte dos carros, trazer para cá a lista, ó. E aí eu digito aqui simplesmente o modelo, ó, ME7530. Ele abriu aqui para nós, ó, vários sistemas, porém é tudo igual, ó. Todos eles têm o mesmo protocolo de conexão, que é o protocolo 186.
Então, vou abrir aqui o manual dele primeiro, tá? Mas olha só que interessante. Então, ele está me mostrando aqui os dois tipos de módulos que fazem com esse mesmo protocolo, que é o módulo ME7520, não é esse que eu estou trabalhando, né? E tem aqui o ME7530. Então, esse ponto que a gente está vendo ali é o ponto que eu tenho que fazer o boot, tá? E como que eu vou, então, ligar o meu módulo? Basicamente, eu faço a conexão direta, nesse caso aqui, ó, esse é o módulo que eu tenho, soldando dois fios nesses pontinhos aqui. Qual que é o objetivo de soldar esses dois fios? É fazer o boot, né? É colocar, então, esse processador naquilo que a gente chama de estado de boot, para daí ele liberar a gravação, certo? E depois, ó, eu faço essa ligação que pede aqui, ó, ligando os fios vermelhos, fio preto e fio amarelo. Aí surge aquela dúvida, mas qual cabo, Luciano, que eu vou usar? Se eu estou com a dúvida com respeito ao cabo, eu clico aqui, ó, cabo multifunções, ó, para conexão direta. Posso clicar aqui e ele vai me mostrar qual é o cabo que eu vou usar. É esse cabo aqui, ó, todo colorido, né? Abriu aqui, ó. Então esse aqui, pessoal, é o cabo multifunções que a gente tá comentando. Essa é a ligação, ou esse é o cabo que eu vou usar. E essa, vamos abrir de novo, né? E a ligação a gente vai ver aqui agora e eu vou fazer ela ali pra gente, tá? Vou colocar o ferro de solda já para aquecer aqui, ó. Bom, enquanto vai abrindo eu vou soldando ali, porque eu já lembro mais ou menos dos lugares. Deixa eu colocar aqui pra gente não perder muito tempo. Bom, então eu vou usar dois filamentos muito fininhos, não sei se vai dar para ver, mas é um fiozinho muito pequeno. É um fiozinho com um único cabelinho lá dentro, né? Um único pedacinho de cobre. É um fiozinho próprio para isso. Então vamos lá, eu vou tentar soldar aqui. Eu vou virar um pouquinho o módulo para mim aqui, tá? E aí não tem segredo, tá? É limpar bem a ponta do ferro, encostar o ferro aonde precisa ser soldado e encostar o fiozinho. Bom, deu certo. Ficou desse jeito aqui, ó. Tá? Esse é o ponto do boot. Dá pra ver legal ali, né? Soldinha bacanuda aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que ligar o equipamento, né? E vamos trazer de novo aqui a informação, porque agora ele carregou. Então eu vou ter que fazer essa ligação aqui agora, ó. Ligando o meu cabo multifunções, vocês estão vendo aqui, certo? Ligando ele adequadamente conforme a orientação ali. Vou ligar aqui pela frente agora. Aê, beleza, hein? Conectei. Deixa eu mostrar aqui na câmera cheia para vocês como que ficou. Então aqui, ó, fiz a conexão, tá? O cabinho, tudo ligado aqui. E aqui tá os fiozinhos de boot, que aí o que eu tenho que fazer? Segundo o manual do equipamento, né? Naqueles pontos ali eu vou ter que colocar a garra jacaré cinza e a garra jacarezinha azul, que é o que eu vou fazer aqui agora. Eu só vou climpar elas aqui, tá? Ó, coloco aqui a azul onde tem que ir. E a cinza aonde tem que ir. É como eu falei, fazer isso aqui em live é mais difícil porque eu não consigo movimentar a câmera aí. Espero que vocês tenham conseguido entender bem aí, tá? Bom, tá tudo ligado. Agora eu vou conectar aqui na porta do equipamento, tá? Sem mistério nenhum. O equipamento já tá via USB, ligado, tudo certinho. E já tá também conectado aqui na fonte. Agora vamos continuar o comando aqui, ó. Vou entrar agora na opção de leitura. É um pouco diferente esse Katag, porque ele é uma versão original, como eu falei, né? Então a primeira coisa que eu costumo fazer, para ver se está tudo ok com a minha ligação, é entrar aqui na opção identificar a ECU. Olha só, então fez a primeira etapa aqui, ó. Conseguimos identificar o módulo inicialmente. Então eu poderia ler aqui o micro, tá? Ou seja,
Eu poderia ler o arquivo como um todo, mas eu não vou ler o arquivo como um todo, eu vou só ler a EEPROM, porque é onde eu vou fazer o decode. Então, vou ler ela aqui. Primeiro eu leio, tá? Por quê? Eu não quero detonar o arquivo original. Porque se eu for voltar esse módulo para o carro depois, vou ter um trabalho extra. Concorda? Então eu preciso realmente fazer isso aqui inicialmente. Salvar o arquivo original. Que é o que a gente faria com qualquer tipo de decode, né? Qualquer tipo de sistema. Ó, tá lendo, tá, pessoal? Essa central, ela demora um pouquinho para ler. Se tivesse feito ela pelo TL866, tava pronto já, né? Como eu falei, tá difícil de eu conseguir fazer solda aqui, então preferi entrar diretamente pelo CATAG. Esse tempo aqui é de acordo com o equipamento, tá? E com o computador também. Tudo varia bastante de tempo para tempo, de equipamento para equipamento, tá? Então, para se situar quem está chegando agora, o que eu estou fazendo? Estou fazendo o decode desse carro aqui. Primeiro passo, a gente fez o teste de alimentação, tá? Segundo passo, eu estou fazendo o decode e agora eu vou salvar o decode. Olha, ele já leu, tá? Já fez a leitura. Então, eu vou salvar esse arquivo como arquivo original do code do ME 7.5.30. Salvar. Ele veio aqui para outra tela, né? Mas, olha, eu vou colar ele aqui em cima. Então, esse aqui é o arquivo, tá? Ver se eu consigo mostrar o arquivo para vocês, ó. Provavelmente apareceu aí. Esse aqui é o nosso arquivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar nesse banco de dados aqui, que é o que a gente tem, né? Entrega para os alunos, ó. Database. Isso aqui está lá no treinamento, tá? Então, aqui, ó, já consegue ver os modelos que tem decode. Tá bem organizadinho. Entrou aqui em Volkswagen, por exemplo, você tem os decodes principais aqui, né? Então, nesse caso, o decode da 7530. E é aqui, ó, arquivo IMOOF da 7530. Já tenho ele aberto aqui, eu vou abrir ele então. E aqui tem um procedimento de decode, como que você faria para fazer esse procedimento. Bem simples, é uma foto do módulo, a memória que você vai retirar e como que você faz? Coloca no programador, é uma memória 95040 e grave o arquivo que está na pasta. Qual arquivo? Esse arquivo aqui. Aqui no manual está falando para você usar o TL866, mas como eu vou usar o CATAG, esse arquivo serve no CATAG também, tá? Por incrível que pareça, é o mesmo arquivo de um programador de EPROMs. Então eu vou colar ele aqui na área de trabalho para facilitar para a gente. Então, a tela está na frente, mas eu coloquei o arquivo aqui agora. Agora eu vou gravar. Então, vou procurar por aqui, ó. Arquivo... Aqui, ó, arquivo IMOOF SOIC 95040 ME 7.5.30. Vou abrir e agora eu vou esperar o processo novamente. Vai levar os seus 2, 3 minutos aí, de novo, mas não tem problema. Feito isso, eu praticamente estou eliminando o imobilizador. Mas percebeu que eu fiz uma coisa importante aqui? Eu não, de uma certa forma, não apaguei o arquivo original. Depois, para você programar o arquivo original, de novo, dá um baita de um trabalho. Você tem que mexer com painel em alguns casos. Então, salva sempre o arquivo original para que você tenha ele à mão. E aí você consiga, claro, né, voltar isso, fazer novamente ele voltar, né, sistema. Se eu voltar para a tela lá, uma boa notícia para vocês aí. Finalizou, graças a Deus, finalizou aí o processo de gravação. Então aqui dá para ver, ó, a gravação concluída com sucesso. A gente acabou de gravar esse arquivo aqui, ó. Arquivo IMOOF da SOIC 95040. Show de bola. Agora a gente vai voltar lá para o simulador e vamos ver o funcionamento pleno da ECU, tá? Então, voltar para cá. Já coloco aqui a imagem para vocês, só um minuto. Beleza, tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou desplugar a conexão que eu fiz aqui, tá? E vou remover aqui a solda, né? Os pontinhos de boot que a gente fez aqui também. Para isso, basta encostar o ferro de solda aqui e ele já pula fora.
Certo? Então, acabamos de efetivamente fazer um decode aqui. Foi demorado? Foi, mas deu certo. Vamos tirar um pouco do zoom agora e vamos botar para simular de verdade o módulo aqui. Põe aqui. Beleza? Deixa eu reiniciar aqui, né? Desligar tudo. Vamos aplicar a linha 15, linha 30. E aí a gente já consegue botar o módulo para bater. Show, já ligou, vamos lá. HAL. 60 menos 2. Ó, estamos ainda em baixa rotação, né? Ou seja, estamos com ele funcionando de maneira ainda com 80 RPMs aqui. Mas se o decode funcionou e deu certo, eu tenho que agora subir a rotação. Ele não pode mais entrar naquele modo de... Ele pode cortar mais, né? Ó, já estamos com 500 rotações aqui e você percebe que ele não cortou. Anteriormente, estava cortando com mais rotações aqui, ó. Aliás, com menos rotações. Vou apagar a luz aqui que a gente consegue ver melhor. Deixa eu focar no simulador ali, ó. Bom, ele está dando esses cortinhos porque eu devo, né, ou eu preciso ajustar ele aqui de uma maneira melhor, né? Por exemplo, dando uma mexida no map, como eu estou em marcha lenta, tirando um pouquinho do TPS, dando uma acertada aqui na temperatura da água, na temperatura do ar, porque o módulo muito frio também vai ter problemas, né? Tá cortando e vamos subir um pouquinho mais a rotação aqui, ó. Diminuir um pouquinho do map. Ó, tirei bastante do map aqui. Agora a gente tem então a simulação plena, né? Podemos subir também um pouco mais. É claro que aqui, ó, sem pedal do acelerador, a gente vai ter um corte, né? É um padrão. Não dá para eu subir muito também porque vai sentir a falta do pedal aqui. Mas eu posso trabalhar com ele agora. E aquela história, eu não preciso pôr o módulo para simular dessa forma para conseguir reparar. Mas é importante, se eu for tá, simular ele, eu tentar trabalhar com uma rotação nominal de lenta aqui. E muitos testes eu vou ter que fazer no carro diretamente. Não há condições de você conseguir validar tudo aqui no simulador. Beleza? Então agora a gente consegue efetivamente fazer alguns testes práticos no módulo aqui. Ó. Vamos dar um zoom nele aqui novamente. Vamos entrar agora aqui com o nosso amiguinho osciloscópio. Bom, aqui, pessoal, eu não vou conseguir trazer muitos detalhes também, né? Muita riqueza de detalhes, como num vídeo gravado. Mas eu vou tentar mostrar alguns sinais importantes aqui para vocês. Deixa eu subir um pouco mais a câmera aqui, ó. O que eu gosto de ver, geralmente, quando eu estou com o osciloscópio, né? Claramente, os sinais que são importantes, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui no canal amarelo. Ó, esse osciloscópio, ele é um osciloscópio muito legal, tá? Ele funciona muito bem e ele tem aqui uma dinâmica de trabalho bastante legal, bastante interessante. Vou deixar ele de um jeito aqui que não atrapalhe, né, a visão de vocês. Um reflexo ali forte na tela, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Como diria o Faustão aí. Vamos lá. A gente tem algumas possibilidades de teste. Aí quando a gente usa o osciloscópio, né, a gente consegue ir um pouco além nos testes aqui, ó. Por exemplo, se eu vier no driver de injetores, eu consigo pegar alguns sinais importantes aqui, ó. Deixa eu ajustar o time.
Olha aí que legal. Aqui, pessoal, a gente está conseguindo observar um sinal do injetor. É claro que aqui, lógico, né? Se vocês usarem o e-book, vocês vão ter mais detalhes e vão conseguir entender melhor. Mas, por exemplo, ó, a gente está conseguindo pegar um sinal do injetor, né? Justamente fazendo o quê? No momento em que ele está fazendo a abertura. Ou seja, ele está aqui descendo, tá? Como que a gente observa esse sinal aqui? Da seguinte forma, deixa eu dar um run aqui, ó, um stop. A gente observa esse sinal da seguinte maneira. Geralmente, para que a central, então, ela ative um eletroinjetor, ela precisa fazer um caminho aqui de atuação. Então, normalmente, nós vamos ter uma onda que ela vai beirar os 12 volts, 12,5. Por quê? Porque essa onda aqui é a que, de fato, vem via relé principal. Então, existe um retorno de tensão positiva dentro do módulo. Toda vez que o driver ele é acionado, ou seja, o componente responsável aqui pelo injetor, ele é acionado pelo microcontrolador, pelo processador, ele tem a tendência de reduzir ou levar essa onda para próximo de zero, que é o que a gente observa aqui. Então, ó, vou tentar... quando ele está em stop eu não consigo. Mas geralmente, vamos aumentar um pouquinho mais o tempo aqui, ó. Geralmente, então, quando eu tenho essa onda, né, sendo reduzida ou caindo, isso aqui, esse pequeno pedaço da onda aqui embaixo, a gente diz que é o tempo de injeção. É o tempo de abertura do bico. Então, ele permanece a maior parte do tempo com um potencial positivo sendo aplicado nele e, de repente, ele cai para 0 volt ou próximo de zero. Esse é o momento em que o módulo chaveia o injetor. E por isso que nós temos muito problema em driver, porque normalmente o que acontece? Todo o aterramento escoa para ECU, né? Ela vem aqui para dentro da central. Então a gente vai ter a maior probabilidade de defeito acontecendo nos drivers, acontecendo obviamente nos transistores. Então esse é um sinal de saída, né? Um sinal que vai até o injetor. Só que em contrapartida existe o sinal de entrada, né? Esse sinal de entrada a gente consegue observar ele. Deixa eu só pegar ele aqui certinho. É que eu já tenho mapeado, né? Então para mim fica mais fácil. Olha só que interessante. Eu vou dar um pause aqui, ó. Ó, esse sinalzinho que a gente está vendo aqui, de baixa amplitude, é o mesmo sinal que vai para o injetor, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem, mas ele é uma onda menor. E que, o que está acontecendo aqui? Esse tipo de sinal é o que o processador entrega para o injetor. Então ele vai mandar um sinal que ele permanece a maior parte do tempo em 5 volts, porque um processador trabalha com 5 volts, lembra? Da alimentação que chega até o micro, 5 volts. Então não tem como ele elevar muito esse nível de tensão. O que ele vai fazer, portanto, é entregar um pico de tensão compatível para armar, para ligar, por assim dizer, o nosso amiguinho aqui, o controlador dos bicos. Então todo atuador trabalha dessa forma. Eu vou tentar pegar os dois sinais ao mesmo tempo. E vou tentar colocar um trigger aqui, para na hora que ele capturar já travar. É difícil pegar com as duas mãozinhas aqui, hein? Aí, deixa eu tentar travar aqui agora. Aí. Bom, deu trabalho, mas está aqui. Então aqui a gente consegue observar ó, uma onda pequenininha. Não é, obviamente, a onda do mesmo bico, tá? Mas isso não importa aqui para nós nesse momento. O que eu quero mostrar para vocês é essa onda em amarelo é o que normalmente o processador ele entrega para o driver, né, do bico. É lógico que aqui está fora de sincronismo, está fora de tempo. Então esse aqui, vamos dizer que é o bico 1, esse aqui pode ser o bico 2, então está completamente fora. Geralmente quando a gente consegue localizar
a entrada e a saída adequada, as duas ondas elas casam aqui. Eu não vou conseguir porque de fato tô um pouco distante ali, eu tenho que enfiar a cabeça aqui na frente da câmera, para não ficar feio eu não vou fazer. Mas aqui a gente consegue ver exatamente o que seria a ligação do driver em amarelo e o azul aqui, a ligação do bico. Já é a onda pós-componente, né? Ou seja, após passar pelo transistor. Então isso aqui, pessoal, é mais um exemplo, tá? Eu não vou conseguir, lógico, mostrar todos os detalhes, até porque senão a live vai tomar uma proporção gigante, e não é esse o objetivo, mas é mostrar para vocês que existe muita funcionalidade dentro da central, a gente consegue sim ter muita informação relevante, tá? E isso faz sentido, porque se você quer dominar esse assunto, quer entrar mesmo de cabeça, vale a pena, né, você buscar a informação de forma adequada. Eu gostaria de passar mais tempo aqui falando muito mais sobre isso, explicando muito mais detalhes, mas de fato a live já está tomando 2 horas e pouco aí, de 2 horas e 1 minuto. Agradeço a todo mundo que está aí já, né? Mas para não ficar maçante, a gente vai finalizar, vamos entrar em outros tópicos, tá? Como eu falei para vocês, deixa eu desligar o simulador ali, só um minutinho. Como eu falei para vocês, pessoal, a gente liberou um e-book, né? Um e-book gratuito. E aí vocês podem baixar esse e-book, tá na descrição do vídeo, aquele que eu mostrei aqui, inclusive, né? Esse e-book vai fazer muita diferença para o teu aprendizado, porque ali eu coloquei muita coisa, muita experiência minha naquele e-book, tá? Coisas que eu entendo que vai fazer sentido e é totalmente gratuito. Então é uma informação que a gente está liberando para vocês aí. É isso, pessoal. Finalizamos aí essa palestra, né? E eu gostaria de agradecer cada um de vocês que está aqui com a gente, tá, pessoal? Se você quer realmente entrar nessa área, quer conhecer um pouco mais o reparo, pense nisso, tá? Pense com bastante carinho e se for para fazer algum treinamento, faça com a gente. Eu tenho certeza que você vai gostar demais do treinamento, tá bom? Os alunos que já estão aqui também, fala com a gente no suporte, qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? Só temos a agradecer, viu, gente? Vocês todos por estarem aqui conosco. Foi realmente maravilhoso passar essas 2 horas e pouco aí com vocês. Subimos muito o nível aí, elevamos bastante o nível, né, das próximas lives. Estou até com medo de fazer outras. Mas a ideia sempre é fazer isso, tá? Sempre que a gente puder, nós vamos trazer mais informações, mais novidades, tudo que for bom para vocês aí, que são os nossos alunos, também os inscritos do canal aí. O que fazemos, obviamente, é por vocês aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço todo mundo. Fica com Deus. Boa noite para vocês. Vamos descansar que amanhã é dia de branco, né? Como diria minha mãe. E nos vemos em breve no próximo vídeo aqui no canal ou lá no suporte, a hora que você quiser fala comigo, ou quem sabe vejo você lá no nosso treinamento, tá bom? Aproveita a oportunidade e faz a sua inscrição, tá bom? Estamos aguardando o seu contato. Grande abraço para vocês. Meu nome é Luciano Vaz. Vou ficando por aqui. Tchau. Abraço. Valeu.